É um risco porque, mesmo para os profissionais, como o Tiago é sempre um risco, não é? O futebolista jogar a bola também é um risco. Só nos falta ter um jogador com o cúbito partido, porque o resto são todos partidos, não é? Agora, eu acho para se fazer aquilo só uma pessoa muito capaz, tecnicamente, não é? Mas Tiago, em 2010 como é que surgiu a ideia? Não foi a sua mãe que lhe lançou um desafio? É verdade, portanto, a minha mãe obviamente conhece melhor que ninguém. Como é que se chama a sua mãe? Chama-se Manuela. Manuela, parabéns. A minha mãe conhece melhor que ninguém e pronto, eu sou uma pessoa que também sou conhecida entre os meus amigos por ser uma pessoa que sou criativa e que gosto e que vive o Benfica com muita paixão, acima de tudo. Sim. E portanto, a minha mãe, como sabe que eu gosto de escalar, eu já fazia escalada nessa altura há 7 anos, disse-me, como sabe que os festejos, a casa do Benfica para os festejos é o Marquês de Pombal, disse-me, Tiago, tu nem pensas em subir ao Marquês de Pombal. Nem penso. Nem penses. Você fez o contrário. E eu pensei, não é? Não pensou? Eu fiz acendeu-se aquela luzinha aqui olha que ideia. E qual é a sensação de estar lá em cima? Posso dizer que é absolutamente indescritível. É mais do que a imagem é impressionante, obviamente, a luz, a cor, mas confesso que ainda mais impressionante é o som. É o ruído, porque eu lembro perfeitamente, desta vez aconteceu mesmo, já em 2010 tinha acontecido, eu quando estou a subir, parece que aquela gente toda entra em modo suspense, claro. e cala-se, porque percebe que está a acontecer ali alguma coisa que envolve algum risco, e quando percebem que eu chego ao topo da estátua e que estou em segurança, é uma alegria, primeiro porque eu estou a erguer a bandeira do Benfica, mas também porque nem que eu estou bem. E portanto, quando eu me levanto, quase que eu sinto a estátua a tremer, porque é toda a gente a gritar e a vibrar com o momento. E portanto, para mim, é tal coisa... Depois a descida outra concentração também, não é? A descida é outra técnica de escalada totalmente diferente. Portanto, eu para subir, eu tenho pena de não ter trazido realmente o equipamento que eu utilizei, mas o que eu utilizo é o que se chama um friend, que é algo que não danifica de todo a estátua. Portanto, eu não queria qualquer estrago à estátua do Marquês. Eu sei que é um monumento nacional, não causa qualquer dano. E é um equipamento que se chama Fran e que assegura que se eu cair, que felizmente não aconteceu, não viria para cá abaixo, para estragar a festa. Portanto, isso estava garantido. Para descer é uma técnica completamente diferente, provavelmente já terão ouvido falar, se chama-se rappel. Até se vê inclusive em alguns filmes, nos filmes do Rambo foram os filmes que popularizaram mais essa técnica do rappel. Então eu passei a corda à volta da pata do leão e fiz o meu rapel cá para baixo e depois foi só recuperar a corda. Às 9 da manhã, para aí, não é? Eu tinha dito, aproveito para agradecer ao Vítor que foi comigo e que foi quem me deu segurança. Vítor? O Vítor Carvalho. O Vítor Carvalho, Vítor, parabéns também. Vítor também parabéns, ele também esteve lá em cima. E portanto, eu tinha dito ao Vítor que eu não descia da estátua enquanto não passasse a caminhonete com os jogadores. Porque isso é outro dos momentos altos, foi quando eu vejo a caminhonete a chegar e eu comecei a acenar e percebi que muitos dos jogadores começaram a acenar da mesma forma, portanto estavam a ver que eu tinha subido a estátua para festejar com eles. Portanto, eu desci logo a seguir. Eu acho que é uma honra para o Marquês de Pombal. Estava lá dele. Deixa lá a bandeira. Não teve pena de deixar? Só tive pena de não ter acontecido. Em 2010, quando eu subi, a bandeira ficou lá ainda uns bons meses e lembro-me inclusive que quando o Papa veio fazer a visita a Portugal, passou no Marquês de Pombal e há fotos do Papa a passar com a bandeira do Benfica lá em cima. Este ano não ficou tanto tempo porque... E foi uma excelente ideia, a ideia da grua também de vestirem o Marquês com a camisola do Benfica. Nunca vi uma Marquês tão limpa, não? Nunca vi uma Marquês tão limpa. Nunca vi. Esta questão foi mais fácil agora do que em 2010, porque você tem mais experiência. Sim, tenho mais experiência, claro. Já sabia o que ia, não é? Claro. Portanto, foi mais fácil, sem dúvida nenhuma, mas foi uma honra, continuará sempre a ser uma honra. Mas tem agora a noção que vai voltar brevemente, não é? Eu tenho certeza. Está disposto, final Liga Europa, final Taça de Portugal, está disposto a voltar. Com certeza, e quem sabe se outras surpresas. Obviamente que o fator surpresa aqui
é a chave para o sucesso, porque se eu disser que vou fazer antes de fazer... Dona Manuela, quando não souber do Tiago, está no T0 no EP, lá em cima. Quando não souber, liga. Aquilo tem rede ou não? Tem rede e tem uma vista. Tem rede, inclusive, também uma das histórias engraçadas foi quando eu cheguei lá acima, a minha mãe, recebeu uma mensagem da minha mãe a dizer: espero que não sejas tu, diz-me que não és tu. Mas em 2010 ou agora? Diz-me que você não avisou. Não avisei. A minha mãe fez-me prometer que eu não ia, eu não prometi porque não sou mentiroso, mas pisguei-me de casa e... Tornou sempre a pergunta. E depois, passados uns minutos, como a minha mãe já estava a ser bombardeada pelos amigos a dizer será o teu filho, a minha mãe já tinha mandado uma mensagem a dizer que se és tu e em cima tira uma foto que eu depois quero ver. E por acaso tenho as fotos a ver. E foi também a sua mãe que... A minha mãe não é sócia, mas é benfiquista e por afinidade, portanto se o filho é benfiquista, ela também é. Lá em casa é tudo benfiquista. Sim, o meu irmão é um grande benfiquista, o meu bisavô era um grande benfiquista, o meu tio é um grande benfiquista. Portanto, está no sangue, está no ADN. Mas você realmente, além de benfiquista, é um grande alpinista. Deixe-me que lhe diga, não é? Sim, gosto de escalar e pratico escalar há 10 anos. Portanto, não é para todos. Não é? Portanto, é uma paixão que tenho. Como é que isso alinhar isto com o António Pegal, como tem dito, foi tudo feito com a máxima segurança. Eu queria pedir, com aquela frase, não tentem isto em casa, e queria também agradecer às pessoas que estavam lá no Marquês, a alguns rapazes que até ajudaram, porque eu expliquei-lhes. Se vocês me querem ajudar, não toquem na corda, não puxem a corda, porque isso seria realmente dificultar a minha tarefa. E, portanto, as pessoas não tentem isto sem ter os conhecimentos necessários. Se têm curiosidade em perceber mais de escalada, em aprender mais de escalada, procurem no Facebook sobre a minha empresa, eu dou cursos. Agora, não se aventurem sem mais nem menos. Claro, eu vi o jogo ao teu lado. Eu jamais fazia aquilo não que eu logo. Eu acho que pelo Benfica eras capaz de cair logo. Eu era menino para começar a trepar. Sim, estou com este peso, não é? António, vimos um jogo um lado do outro e é verdade, eu tive imenso prazer nisso. Confessa que estavas preocupado. Ansioso? Ansioso, sim. Achas que a equipa também teve um pouco ansiosa? Acusou um bocado a responsabilidade, não? Era um jogo, vamos lá ver. Eu acho que este ano nós seguimos tudo certinho, que é, não vamos fazer a festa antes, não vamos armar aos cucos, não vamos fazer isto, não vamos fazer aquilo. Portanto, quando ela acontecer, acontece, mas ainda não ganhamos nada. E acho que todos nós interiorizamos isso. E acho que isso também ajudou ao segredo da própria vitória. Obviamente, um ponto muito pequenino, não é? Portanto, todos nós, acho que interiorizamos isso psicologicamente em termos interiores. Agora, a questão é, obviamente que em situações de chave, não é? Portanto, estamos todos ansiosos. E a verdade é que o Lima falhou mais alguns 4 ou 5 golos, e isso faz relembrar old times, não é? O Benfica também falhou muitos golos, o raio da bola nunca mais entrava dentro da baliza, porque a bola não entra dentro da baliza, enfim... É preciso também, muitas vezes, ou a maioria das vezes, sorte, não é? Claro. E o raio da bola não entrava dentro da baliza. E isso é que me estava a preocupar, de veras, não é? E depois fiquei extremamente preocupado, como te recordas, com o Sálvio, claro, aquela lesão, porque foi, sim, porque eu vi-o lesionado e foi mesmo no fim da primeira parte, fiquei preocupadíssimo. Mas quando foi o primeiro gol, tu lembras-te, não é? Quer dizer, e deixa-me dizer-te uma coisa, que foi, tu foste abraçar eu não sei o nome dele. Não me lembro. Tu foste abraçar aquele rapaz que costuma estar sempre lá. Sim, senhor, o nosso consórcio. Sim, o nosso consórcio que é uma pessoa especial. Exatamente. É uma pessoa especial, exatamente. É uma pessoa muito especial. E eu vi-te ir abraçar. E eu digo-te uma coisa, e eu fui a correr também abraçá-lo. E nós os dois, eu acho que isso para mim foi o melhor momento que eu vivi em toda a minha história ligada ao Benfica. Podes ter certeza disso. Jorge Jesus não estava no banco, estava Raul José, escalou para este, aqui foi escalar, mas foi a equipa. Oblak, Maxi Pereira, Luizão Garay e André Almeida, Sálvio, Enzo Pérez, André Gomes, Gaetan, Rodrigo e Lima. Aparentemente o melhor 11. António, tu ao minuto 57 só aí é que explodiste, não é? Porque estávamos todos também naquela ansiedade. Pedro, mas a equipa, em primeiro lugar, o Jorge Jesus apresentou a sua melhor equipa. Exato. Contra o último classificado, o que isso significa respeito pelo adversário. Exatamente. Achas que foi a chave da vitória? Não foi esta a vitória, foi a chave de ser campeão. Exatamente. Foi respeitar sempre os adversários, não subestimar os mesmos. Exatamente. Depois entrou a Benfica. A Benfica pode, nos primeiros 15, 20 minutos, fazer 3 golos. E esse foi o objetivo, que era entrar para fazer golos, para depois gerir o plantel para a quinta-feira, que é amanhã.
Não aconteceu, e tanto mais que o Benfica depois teve quase um descalcinho, porque eles tiveram uma jogada contra-ataque comigo, e houve um momento em que o Benfica voltou outra vez ao seu sistema de contenção, de organização, de serenidade, que as coisas vão aparecer. E apareceram de forma natural, porque efetivamente o Benfica é de longe melhor que o Olhanense e as coisas teriam que acontecer. Para dizer que o Benfica voltou a apresentar aquilo que uma organização deve apresentar, que é a responsabilidade, seriedade, humildade e respeitar o outro, porque o outro é que nos faz ser grandes, e o Olhanense fez-nos ser campeões, porque lutou, jogou para ganhar também, não se fechou totalmente. Para dizer que estava expectante também em relação à arbitragem de Carlos Xistra. Carlos Xistra tem feito arbitragens muito infelizes onde o Benfica participa, e quando apareceu a nomeação, entendi que esta nomeação seria uma nomeação de aproximação, de tentar diluir um bocadinho a imagem que se tinha do árbitro. E ele foi tolerante, foi compreensivo, foi até bastante discreto o que efetivamente se aconselha, não deixando de apontar que é uma grande penalidade. E para a tua estatística no CRM de TV, portanto, se fazem estatística de penalidades, tens mais uma para dizer que o Benfica não foi penalizado. Portanto, lá veio outra vez os gráficos. era mais uma grande penalidade que existia, mas tirando isso, foi um espetáculo que começou no Estádio da Luz, que acabou no Marquês de Pombal, com 63.928, com 64 mil espectadores num jogo contra o Olhanense, para dizer que isto é o Benfica. Tiago, eu sei que já nos encontramos noutro sítio. O Tiago destacaria alguém ou o coletivo? Esta equipa, de facto, foi uma época, está a ser uma época de sonho, como foi ano passado. No ano passado não terminámos bem, mas também tivemos uma grande época. Destacaria alguém dos novos jogadores, ou acha que o Benfica vale pelo coletivo, enquanto equipa? Bom, o futebol é um desporto de equipa, é um desporto coletivo, por isso sem dúvida que a equipa, todos eles foram importantíssimos. Mas se eu tivesse de destacar um jogador, era o Eusébio da Silva Ferreira. Exatamente. Para mim, acho que foi um momento marcante. Para mim, enquanto adepto, foi um momento muito marcante e não tenho dúvida absolutamente nenhuma que para os jogadores também foi um momento muito marcante. E eu acredito que aquele golo do Rodrigo, o primeiro golo do Benfica a seguir à morte do nosso Pantera Negra, foi contra o Porto. Contra o Porto, exatamente. Aquele momento. Creio que foi um momento decisivo, porque mesmo nos festejos percebe-se que os jogadores estão ali em plenitude a homenagear a figura mítica do Eusébio. Peço desculpa te interromper. Repara neste pormenor que é tão significativo.